3. Vamos agora, estou começando a gravar. Bom dia, 7º ano, vamos voltar para a atividade. Bom dia, professora, como vai? Mas a professora disse que falar de higiene é falar de ciência, né? Principalmente a higiene bucal, que é uma higiene muito cara, o preço dela. Mas o fio dental e a escova de dente certa, ela ajuda muito. E a genética, né? Tem gente que não vai cuidar de nada e vai ter dentes maravilhosos por genética. Mas é 1 em 100, né? A maioria de nós Os mortais... dentes da Maria são lindos, tu já viu, professora? Então, parece um colar de pérolas. Dentes maravilhosos Qual ela Maria? tem. Dava para ser modelo Maria de pasta de Aparecida? dente. Maria Aparecida. A Maria Aqui Aparecida é perfeita, né? Ela tá aqui na aula, Maria. A Maria não tem um defeito, né? Ainda não tem uma acne. A sobrancelha dela não tem uma falha. Parece que foi feita no design. E os dentes dela parecem um colar de pérolas. Né? Tem gente assim que O Deus cabelo dela é exagera. bonito Eu vou também, tacar um monte de coisa hidratado. nessa Uma das menina. primeiras que ele foi fazer, né? E com muita coisa, muita beleza, muito carisma O sobrando, cabelo né? dela não tem um Se frizz botou um monte de assim. coisa. Não tem um frizz o cabelo da menina. Deus benza. Agora, olha isso daqui. Ana, você tem que aceitar o seu cabelo. Nem todo cabelo cacheado, vocês têm que normalizar isso, que nem todo cabelo cacheado vai parecer uma molinha. Tipo, o seu tem uma hélice, o da Luísa, por exemplo. Ele tem outro tipo de hélice, mas você tem que normalizar. Você vai ficar se estressando por um seu cabelo com hélice. E o seu cabelo, ele é bonito, do jeito que ele é. E é preto, viu? Parece que Lá. O da Clara, que você não precisa nem fazer nada pra ficar bonito. O da Clara, porque ele tem uma hélice bem pesada, né? O da Ana, ele é bem preto, parece que pinta. Hoje que ela veio de blusa preta, aí o Jefferson também, eu lembro que o cabelo do Jefferson, cacho perfeito, nem sei como deve estar bem grande. Um cacho perfeito do Jefferson. O meu também nunca formou cacho, né? Ai, assume seus cachos. Aí eu olho, o que é cacho, criatura? Quer dizer que você acha que eu tenho cacho? Cacheado. Não tenho, eu tenho ondinhas, eu não tenho cachinhos, né? Se eu lavar meu cabelo, aí forma aquelas ondinhas, mas se eu amarrar assim, ó, aí de manhã eu acordo e já não tem nada, né? Mesmo que eu não aliso o meu cabelo, mas não é cacho, as pessoas são muito chatas. Vamos lá. Olha aí, O negócio lá de tá achando meu cabelo feio é meme, entendeu? Eu não acho meu cabelo feio, é lindo. Mas é porque você não tem cara de sarcasmo. Ela não tem uma cara de sarcasmo. Mas tá tão preto hoje. Você pintou? Não sei se é a blusa. É porque não tem, tá sem luz. Vamos lá, segunda questão. Mamíferos são animais extremamente interessantes, é óbvio. Né? Nós somos incríveis. Existindo há cerca de... acho que a gente já respondeu essa. Estava até errada. É a terceira, né? Eu acho que é para a terceira, gente. Acho que e essa atividade, eu acho que ela é um geralzão. Já Pega mamífero, assistiram aves... o filme da Barbie? Vamos lá, terceira. Acho que é porque é o último assunto, então é misturado. Eu fui escrever aqui, lembrei que eu já dei um assunto de química. O assunto é tão legal, os alunos pegaram de primeira esse cara, professor, isso vai piorar no futuro, né? Eu, não, é isso aí mesmo. E eles, vai nada, vai piorar os bichinhos, gente. Eles não acreditam que tem cálculo falso. Ácidos, né? Terceiro, indique a opção que contém a classe de animais cujo sistema digestório apresenta o papo, o proventrículo e a moela, tá certo? São de sexos separados. E a página 298. Deixa eu coisar aqui, vice. Botar aqui. ATV, página 298. Então, esse indivíduo aqui, ele apresenta papo, proventrículo e moela. Eles são de sexos separados, ou seja, existe macho, existe fêmea, né? A fecundação é interna, então o macho ele vai ter que introduzir o órgão sexual dentro da fêmea para fecundá-la internamente, né? Eles são ovíparos e o ovo está sujeito à incubação. Que animal é esse? Anfíbios, mamíferos ou répteis? Aves, né, gente? Quando eu falo moela, a pessoa quando falou papo... Não, Keila, quando falou papo, eu já sabia que era. Né? Meu Deus, por favor, não subestime a inteligência dos meus alunos. Achei gente que erra, né? Nunca vou esquecer do menino. Qual é o animal que passa metade da vida na água, metade da vida na terra? É dividido em 3 grupos, o menino botou lá, porquinho. Era anfíbio, gente. Eu nem tinha dado o assunto de mamífero, e o menino botou porquinho na resposta.
Eu nunca vou esquecer isso. Ainda botou porquinho. Ele não botou porco. Ele botou porquinho. Nunca vou. Porquinho. Quarto. Em um ambiente com temperatura constante de 18 graus centígrados, ama essa temperatura para dormir. Qual dos animais a seguir? Agora vai ver ele colocar porquinho da Índia. Mesmo assim, pior ainda. Que eu também não tinha dado animal com pelo e Aí tudo esqueceu mais. como é que escreve Índia. Qual dos animais a seguir Hamster. necessitará de maior consumo de alimento em relação ao tamanho do seu corpo? Então, eu tenho aqui uma temperatura muito baixa, mas não tanto, né? Então, vamos ver quem vai precisar comer mais para manter a temperatura do corpo. Quem vocês acham, né? O sapo, o jacaré, o sabiá, o tubarão ou a jararaca? Jararaca. Jacaré? A jararaca. Ai, Quem ai, vai jararaca. ter Jacaré. que comer mais para manter a temperatura do corpo? Em relação O ao jacaré? tamanho do seu corpo, o jacaré? O jacaré, ele não mantém a temperatura do corpo pelo metabolismo. O jacaré, ele é ectotérmico, então ele regula a temperatura do corpo com a luz do sol. Ele economiza energia o dia todo para manter as atividades à noite, então não é o jacaré. Tubarão. Mesma coisa é o tubarão, tá certo? Ele também é ectotérmico, então ele também regula a temperatura capturando a energia solar. Sapo. O sapo, ele também é ectotérmico, também regula a temperatura através da captação da energia do ambiente. O sabiá, ele regula, assim como nós, os mamíferos, né? As aves regulam a temperatura do corpo através de metabolismo. Então, para manter o corpinho dele quentinho, 18 graus para uma ave é muito frio, cara, é muito frio. Eles vão ficar todos arrepiadinhos de frio. Então, para regular a temperatura, ele vai comer, tá certo? Então, ele vai comer bastante no frio. Então, quem tem passarinho aqui, no frio eles comem mais, tá certo? Então, a resposta é sabiá, letra C de novo. Quinta questão. Os mamíferos atuais podem ser agrupados em prototérios, que são os monotremados, né? Os metatérios, que são os marsupiais, e os eutérios, que são os placentários. Então, a gente tem os monotremados, aqueles que colocam ovos, os marsupiais, aqueles que têm a bolsinha para botar o filhote, são os meus preferidos, e os placentários, que são esses maravilhosos, né? Tipo seres humanos, macaquinhos, gatinhos, cachorrinhos e por aí vai, tá certo? Assinale a alternativa que indica apenas mamíferos eutérios. O que são os eutérios? São os que têm placenta, tá certo? Considerando o quê? Nesses animais, o período de gestação é mais longo do que nos metatérios. E o desenvolvimento embrionário ocorre no interior do útero materno e, em consequência, os filhotes nascem completamente formados, tá certo? Então, o filhotinho de ser humano, ele já nasce com bracinho, perninha, coraçãozinho, ele nasce com todos os órgãos completamente formados, não estão completamente desenvolvidos, mas estão completamente formados. Isso ocorre por causa do nosso desenvolvimento placentário, que é mais sofisticado, né? É o mais evoluído, é o mais demorado. Então, a fêmea humana ela demora 9 meses, né, para botar a cria para fora. O cavalo demora 10 meses, o elefante demora alguns anos, não lembro quanto tempo, para sair uma cria perfeita, né, com todos os órgãozinhos que vão se desenvolvendo conforme o crescimento. Então, os eutérios, eles têm uma gestação bem mais complicada, bem mais demorada e complexa, por conta da complexidade dos filhotes, tá? Então, qual desses animais abaixo vai ser placentário? Os elefantes são de boa ou eles são selvagens? Quem? Os elefantes ou o quê? Os elefantes são o quê? Eles são calmos, tipo, tirando a criança. Quando tem qualquer bicho com a sua cria, fica diferente. Mas, tipo, se eu chegar perto de um elefante, ele vai ficar de boa ou vai me atacar que nem, sei lá. O elefante, ele não é um animal nativo aqui da América do Sul, né? Então, eu tenho pouco conhecimento de fato prático. A única vez que eu vi um elefante na minha vida foi num circo do Beto Carreiro. Ele estava muito estressado com o demônio no couro, porque estava com um leão perto dele, né? E o leão estava estressando ele.
Qual o doce favorito do átomo? O pé de moléculas. Digno do professor Luan, essa piada aqui. Saudade, Luan. Então, o elefante que eu vi, ele era estressado, sim. Primeiro porque ele estava sozinho, né? Não tinha nenhuma fêmea, nem um filhote, nem nada. E ainda por cima botaram ele perto da jaula de um leão. Então, ele era estressado, sim. Na natureza, eu acredito que não, Ana. Eles não são animais de comportamento feroz, aparentemente, pelo que a gente vê nos filmes de safari, nos documentários, né? Mas eles são animais que reagem. Então, se eles sentirem medo, se a gente promover algum tipo de ameaça ou assustar um carro com barulho muito alto, ou criança gritando, ou a gente correr em direção a eles, pode ser que eles tenham um comportamento agressivo, sim, né? Mas, naturalmente, são animais aparentemente calmos, né? No ambiente deles ali, de safari, aparentemente são calmos. Tanto é que tem elefante Mas quem é que caminhando na chegaria Índia, perto né? de um elefante? Eles são enormes. Eu Ele mexe a, chegaria. a cauda dele, você leva uma sei Mas lá, eu chegaria. dói. Eu chegaria. Eu fui com 5 anos e estava agarrada na jaula. Fugi de casa para ir ver, minha gente. O circo era como da educativa para o 15. Eu tinha uns 5, 6 anos e eu fugi da minha casa sozinha para ir ver o circo. Eles estavam transportando os animais e eu entrei e fui ver. Já pensou? Podia ter sido sequestrada. Eita, que a minha mãe estava doida me procurando, mas quando me achou, a Pisa foi de lá até a casa. Apanhei tanto. Minha mãe não podia virar as costas que lá estava eu fugindo. Por isso que só vivia trancada em casa. Eu nunca esqueci disso. Nunca esqueci dos animais que eu vi, mas valeu a pena, porque foi a única vez na minha vida que eu vi um elefante. Então valeu a pena a Pisa. Mas nunca façam isso, até porque os circos hoje em dia não tem mais animais, né? É proibido. Então, qual desses animais aqui, gente, eles vão ser placentários? Gambá, leão marinho e capivara? Não. Ai, a capivara é tão bonitinha. Ela é linda, um rato gigante. O gambá, ele não é eutério, tá? O gambá, ele é marsupial. Segundo, coelho, canguru e peixe-boi. Quem é o intruso aí? O canguru, que também é um marsupial, tá certo? O peixe-boi também é tão legal, gente. Eita, bicho grande, assustador, porém lindo, porém Né? fofo. Ele bota a cabeça Ele é para fora tão... da água para falar com a gente. Ele é bem amigável. Oh, Morcego, gambá e canguru. Aí também não, né? Porque nós temos 2 marsupiais, o gambá e o canguru. E por último, a resposta certa, né? Rato, morcego e baleia. Esses 3 animais, eles são placentários, né? A nossa querida amiga baleia é nossa parente, né? Mas ela é uma porque parente eles mais próxima do lobo do que nossa. Mestinho. preconceito contra capivaras. Parece um rato. E eu tenho medo de ratos. Muito medo de ratos. Um medo bem... Não, eu só tenho A nojo, só parte não de quero que eu eles... amar tanto os gatos é o fato deles espantarem os ratos. Eu tenho muito medo de rato. Eu amo gatos. Muito. A ausência de bexiga urinária e eliminação contínua de fezes pode ser considerada em aves uma adaptação para o fato de não fazer xixi para economizar água. É uma das adaptações para qual habilidade das aves? A principal habilidade delas? Homeotermia, heterotermia, vida arborícola, postura de ovos ou voo? Vou. O voo. Tudo no corpo... Olha, eu escrever voo. Tudo no corpo das aves, gente, é projetado para facilitar o ato de voar. Então, o corpo delas foi todo projetado para que o voo seja prioridade na vida delas, né? Na maioria das E os aves, né? mosquitos? Com exceção das ratitas, né? Então, o corpinho delas foi projetado para dar atenção exclusiva ao voo. Próxima. Considere as seguintes afirmações, né? Pelos, escamas dérmicas, glândulas sebáceas e glândulas sudoríferas. Um animal terrestre que possui glândulas mamárias poderá apresentar também apenas o quê? Pelos pode vir, gente, em um mamífero? Sim ou não? Sim. Então, um tá Essa é dentro, a né? maior característica. Escamas vão vir em mamíferos? Sim ou não? Não. Não, porque mamífero não vai ter escama. As escamas elas foram substituídas, gente, pelas penas nas aves e posteriormente pelos pelos no mamífero. Então, se o indivíduo tem pelo, ele não vai ter escama porque não vai ter necessidade. A professora, e o ornitorrinco? Não, o ornitorrinco não tem escama, tá certo? Ele tem pelo e tem um bico, mas não tem escama. Não é tão bizarro assim, né?
Então, escama não vai. Então, a gente tem o 1, o próximo, né? Glândula sebácea. Sim, todo mamífero tem glândula sebácea. Então, o 3 também entra. E glândulas sudoríparas também. Todo mamífero vai ter glândula sudorípara. Quando vem o pelo, gente, normalmente o sebo e o suor vêm junto, né? Nem tudo são flores, tá? Mas isso faz parte da nossa regulação própria de temperatura, então é positivo. Então, estão corretas a 1, a 3 e a 4, letra D. Suar é ruim, D de dado. Suar é ruim, mas é necessário, como tantas outras coisas na vida, tipo acordar cedo para ir para a escola. Né? Mas é necessário. Eu vi o Ítalo, Keila. O Ítalo? Nunca mais vi o Ítalo na minha vida, gente. Ainda Eu não tava acredito. passando na rua, nem vi ele, foi ele que me viu. Tá grande? Tá. A moela encontrada nas aves está relacionada ao quê, gente? Para que serve a moela? A gente respondeu algo parecido para na digerir a comida. Digerir a comida, né? Ela é o estômago mecânico. Qual é a questão aqui que combina com a função específica da moela? Armazenamento de alimentos. Armazenamento. Isso. Letra C, trituração dos alimentos. Ela não armazena nada, né? Ela é um estômago mecânico, então não vai armazenar nada. Ela não faz digestão só de proteína, né? Ela faz digestão de uma porção de coisas, né? E nem a absortora. A absorção, ela fica com a função dos intestinos. E ela, na verdade, como se é o fosse um estômago. dente. Trituração, letra C. 9ª questão. Estamos quase acabando. Sabemos que as aves podem ser divididas tradicionalmente em 2 grandes grupos, as ratitas e as caneradas. Ratitas não podem voar e as caneradas são as que podem. Tá certo? Esses grupos podem ser diferenciados pela forma do seu externo. Enquanto as ratitas apresentam um externo achatado, né? É o caso da ema e do avestruz. As carenadas apresentam um externo quilhado, né? Ele é mais pontudo, bonitão, assim, proeminente. Entre as aves citadas abaixo, marque a única que não é um exemplo de ave carenada. Tá certo? Pinguim, canário, pardal e avestruz. Qual dessas aves aqui é ratita? Avestruz. Avestruz. Muitos outros alunos ficaram em dúvida com o pinguim. Professora, mas eu não vejo o pinguim voar. Como ele pode ser carenado se ele não voa? Você tem que ver, ele não, pode não voar, né? Mas ele tem outras estruturas que permitiriam. Ele não voa exatamente, mas ele tem algo muito parecido com o voo, né? O empuxo e a capacidade natatória dele. Então, o corpo dele é muito semelhante a uma ave de voo, né? Porém, ele não tem nada a ver com a ave ratita, inclusive o tamanho. E 10, né? E a galinha, Keila? A galinha, ela é uma polêmica, né? Mas ela tá mais para ratita do que para carenada. Ela tá ali no meio. A bicha tem estrutura corporal de ratita, porém, às vezes, ela consegue voar. E algumas galinhas parecem carenadas. Algumas galinhas parecem até um pombinho. Então, a galinha é complicada, mas a gente sabe que ela é ratita, ela não chega a voar. Aliás, ela voa, né? Mas é um voo muito curto, porque o peso dela é muito grande e não dá para ela voar. Então, o corpo dela é pesado, não foi programado para voos longos. Ela até dá uma planadinha, né? Ajuda ela a pular e tem uma altura maior. Ela bate as asas na ilusão de que vai conseguir fazer alguma coisa, mas não chega a ser um voo, né? Ela não plana, certo? 10. Qual das características a seguir não é exclusiva dos mamíferos? Pelos, glândulas sudoríparas, coração com 4 câmaras ou glândulas mamárias. Qual dessas características? Coração com 4 câmaras. Isso, né? Glândula sudorípara, pelo e glândula sebácea são exclusivas dos mamíferos, mas coração com 4 câmaras, outros animais apresentam, tá certo? A gente já estudou alguns deles. Então, letra 10. Eu sei que eu vou gostar desse assunto. 10, a letra C. A gente vai estudar bioma agora, certo? Quinta-feira a gente começa com biomas. Não se estressem, bioma é um assunto muito tranquilo, apesar da gente ter praticamente ficado sem 2 biomas do ano passado para cá, mas vai ter muita discussão com ele. Então, ele vai ser um assunto muito rico de discussões, porque ele está na mídia, né, ultimamente. A gente está com alguns problemas ambientais. Deixa eu anotar as respostas, gente. Eu vou fazer uma foto aqui para a chamada, tá certo? Temos 18 alunos na sala. Faltou bastante gente ainda, apesar de ter vindo muita gente. Saudade de aula de
de economia. Vocês ainda vão ter aula hoje? Ou essa é a última? Infelizmente, sim. Duas. Já tiveram de geografia? Janaína voltou. Vocês viram? Ainda bem. Nunca. Mas vocês são danadinhas, hein? Ainda Saudade da bem. Daiane. Vocês não reagem muito Eu bem à peguei saída da de geografia. professores. Vocês são muito apegados. A turma mais apegada que tem são vocês, viu? Vocês sofrem mesmo, que coisa. E foi a primeira vez que a gente gostou Eu desse tô substituto. lutando por causa do Luan. Ah, eu não gostei tanto, não. Ó, tá vendo? Vocês são uma turminha difícil de agradar, viu? Nossa Senhora, vai. Toda vez que tiver Ela é estágio, eu vou mandar para perfeita. vocês, para o estagiário sofrer. Estagiário tem que sofrer. Meus estagiários eu vou botar no 7º ano. Não no 7º, porque agora vocês vão para o 8º, né? Vocês têm o quê? 15 dias de 7º. Eu acho. Tá certo? Então, queridos, tchau, tchau. A Raíssa, Tchau. A Raíssa tá aqui no convite. Até quinta-feira, tá certo, galera? Tchau.